A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para mais uma videoaula e estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos começando o segundo trimestre de 2023, então nós vamos estudar os reis e os profetas de Israel. Quem é autor dessa revista é o pastor Alonso Colares e nós estaremos fazendo, na verdade, lendo a sua biografia agora, né? Sua apresentação. Pastor Alonso Castro Colares Júnior, casado com Sônia e pai de Bernardo e do João Guilherme, graduado em teologia pela FABERJ, especialista em filosofia da religião pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em cognição e linguagem pela UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Pastoreou as igrejas PIB de Travessão da Barra, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, Igreja Batista de Vera Cruz, Campo dos Goitacás, Rio de Janeiro. Atualmente é o pastor da PIB em Anápolis, Goiás. Foi diretor do Colégio Batista Fluminense da FABERJ e também foi redator da revista Palavra e Vida e atualmente é professor do curso de Teologia à Distância da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica. Aqui está nossa gratidão a esse querido pastor que faz parte assim um dos escritores da revista Palavra e Vida, pastor Alonso Castro Colares, nossos sinceros agradecimentos. Depois de nós já ter feito essa apresentação, agora vamos passar a primeira lição, né, desse segundo trimestre, que começa agora. Tem como texto básico o livro de 1 Crônicas, na verdade, né, capítulo 12, versículo 13 e 14. O título dessa lição: Haverá sobre nós um rei. E quero ler aqui, desde já, o texto básico que está em 1 Crônicas 12, capítulo 12, versículo 13 e 14. Jeremias, o 10º, Maquibanai, o 11º. Estes dois filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Então, já lemos o texto, né, sobre esses dois servos, né, do Senhor. O autor começa assim a lição. Na verdade, irmão, desde já nós vamos começar a estudar a história de um povo, né? O povo israelita, os hebreus, né? E nós sabemos que esse povo teve dois reinados, o reinado do norte e o reinado do sul. Então vai falar sobre os reis, sobre a queda de Jerusalém. E o autor começa assim: quero convidar você a viajarmos no tempo. Um tempo de reis poderosos e profetas que falam com autoridade da parte do Senhor. Então, a importância do reino, de sair de patriarcal, né? De um povo que vivia sobre tenda, agora ele será uma nação com reis. Terá um monarca sobre eles. Os juízes que governavam ali até então, mas nós vamos ver que a partir desse momento vai começar uma nova etapa na história de Israel. E com isso, profetas, reis poderosos e profetas que falam com autoridade da parte do Senhor. Esse tempo precioso está registrado no Antigo Testamento, né? E especialmente nos livros de 1º
e 2 Reis e 1 e 2 Crônica, nos quais iremos refletir durante esse trimestre, né? Sem dúvida, nada o fascínio que a história registra nesses 4 livros da Bíblia. Então, nós vamos ter aqui muitos ensinamentos sobre a história de Israel. Muitas pessoas não têm hábito de ler, não é que não gostam, não têm hábito de ler o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento fala exatamente da origem dessa pátria, né? Dessa nação que nós chamamos de Israel, né? Que foi Israel é o nome de uma pessoa e nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque Israel ou Jacó passou a ser filho da promessa. Poderão extrair inúmeras lições para a nossa vida. Então, nós vamos ter várias lições que hoje nós podemos aplicar na nossa vida diária. Todavia, não dispomos de espaço suficiente para descrever os seus riquíssimos detalhes. Claro, não vamos ter aqui tempo suficiente na escola bíblica, né? Ou nesse vídeo, para detalharmos muitas coisas que aconteceu ali na história de Israel. Não obstante, dividimos as 12 próximas lições em 4 sessões para termos uma visão panorâmica desse precioso tempo bíblico. Então, o autor, ele divide essas lições, né, da revista em 4 divisões, né? Vamos fazer assim, 4 divisões. E na primeira sessão refletiremos sobre o tempo da monarquia unida. Então, os 2 reinos ainda unidos, o reino do sul, o reino do norte, Israel e Samaria, né? Que era a capital, que era Judá, a capital do sul, e o do norte, que nós vamos ver que é Samaria, né? Então aqui nós vamos ver 2 reinos ainda unidos. Na segunda sessão estudaremos sobre o reino dividido. Então agora os reinos estarão divididos, né? Porque o sucessor, aliás, o filho de Salomão não quis seguir os conselhos dos mais velhos, né? Ali estava. E houve uma ruptura no reinado, né? Houve uma divisão no reinado ali por causa disso. Mas também houve uma profecia também, né? Sobre isso também. Nós estudaremos sobre o reinado dividido. Na terceira sessão estudaremos sobre o ministério profético. E por fim, na 4ª sessão, a queda de Jerusalém e a volta do exílio. Então são muitos detalhes, são muitos aprendizagens, muitas fases que Israel vai passar. Nossa introdução, nós dizemos que é importante nós estudarmos esses 2 livros e entendermos como que Deus trabalha na vida do seu povo, né? Agora, primeiro ponto aqui, primeiro tópico, o autor traz os autores e datas dos livros dos reis e das crônicas. Então, para passarmos bem-sucedidos em nosso estudo, é necessário termos em mente quem foram os autores dos livros dos reis e das crônicas. Qual foi o propósito do Senhor em inspirar esses autores e escrevê-lo em época aproximadamente esses livros foram escritos, né? Então o autor aqui vai trazer assim, historicamente, né, como que esses livros foram escritos. Assim, nós poderemos ter um vislumbre melhor sobre o contexto histórico, que é tão importante para compreendermos por que as ações dos propósitos do Senhor naquele tempo, mas também em que sentido aqueles episódios narrados são fundamentais para a nossa vida hoje. É interessante, né, que uma lição passa o tempo, mas ela serve para futuras gerações. Ora, segundo muitos estudiosos, os livros que compõem o 1º e 2º Reis, na verdade,
seria uma continuação de 1º e 2º Samuel. Interessante isso aqui, né? O que é muito intuitivo, ou percebido, né? Porque no livro de 1º Reis começa com o final do reinado de Davi. Então, o livro de Reis, né, começa com o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Assim, esses livros seriam apenas um único livro contendo a história de todos os reis de Israel. Desde a história de Samuel, o último juiz. Então, Samuel é o último juiz, né? Organizador da monarquia. É uma transição, né, irmão? Que nós vemos aqui, saindo do profeta Samuel, né? O último juiz, e até a queda de Jerusalém e o fim da Era dos Reis. Por que o fim da Era dos Reis? Porque depois eles foram levados para o cativeiro. E então eles ficaram um período sem reis. Quanto ao seu autor ou autores, devemos observar que os episódios que estão contidos nesses livros acontecem em um período histórico de aproximadamente 400 anos. Então, nesse período, aproximadamente 400 anos, é que esses relatos históricos estão acontecendo. Desse modo, é provável que o autor, os autores dos livros de Reis, tenha recebido um extenso material vivido em um período próximo da queda de Jerusalém. Cerca de 586 anos. Então, praticamente 186 anos depois, mais ou menos, se tem 400 próximos, né? Estou calculando mais ou menos aqui, né? A tradição judaica atribui ao profeta Jeremias. Então, a tradição judaica, esses livros é atribuído ao profeta Jeremias, né? A autoria desses livros, ou pelo menos com um dos autores. Outro ainda atribui a autoria a Esdras. Nós sabemos que Esdras foi um escriba, né? Um escritor das leis. E o profeta Isaías, ou algum desconhecido que fora cativo para a Babilônia. Então, são várias suposições aqui, né, irmão? Várias colocações. Mas, por sua vez, os livros de crônicas foram escritos, ou pelo menos concluídos, depois do cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas 36, 22 e 26. Vamos ler aqui esse texto. 2 Crônica 22 e 23. 36, aliás, 2 Crônica. Vamos adiantar aqui, senão a gente... Trinta e 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou dele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, o rei Ciro, né, rei da Pérsia, Deus despertou nele ali para que o povo voltasse à sua terra e reconstruísse o templo. Quer dizer, já era um sinal que Deus estava movendo para que o seu povo voltasse lá da Babilônia, né? E o primeiro lugar seria a casa dele, edificada, né? Para assim o povo cultuar, estar unido, né?
uma das coisas que unia o povo era o templo, né? Nós sabemos disso. Narra-se o edito do rei Ciro autorizando a volta dos cativos à construção do templo de Jerusalém. Desse modo, a tradição judaica aponta que provavelmente tenha sido Esdras o autor ou compilador desses dois livros escritos, provavelmente entre 450 e 435 a.C. Então, irmão, são vários pensamentos, e o mais provável aqui que seja Esdras, né, o escriba, mesmo pela facilidade de escrever. Estrutura dos livros. Em relação à estrutura e composição dos livros, dos reis e das crônicas, podemos perceber, apesar de muitas semelhanças, existem algumas distinções que precisamos destacar. Em primeiro lugar, os livros dos reis há um acento maior no aspecto político. Então, eles falam muito mais sobre a político no reinado de Salomão e nos reinados divididos. Uma segunda distinção é a ênfase marcante no livro do rei a respeito do ministério do profeta Elias e Eliseu. Então, dá um destaque maior sobre essas ações dos profetas, né? Tanto Elias como Eliseu. E a terceira distinção é o relato mais detalhado sobre a história das reis das tribos do norte, Israel, né? Por sua vez, os livros das crônicas, longe de ser uma mera repetição do exposto de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, como tem o objetivo de evidenciar a casa de Davi, né, como dinastia escolhida para governar o seu povo. Sua composição pode ser dividida em 4 seções importantes. Primeira seção, do capítulo 1 até o capítulo 10 de 1ª Crônica, narra a genealogia que desde Adão até Davi, né? A segunda seção, do capítulo 11 até o final do primeiro livro, narra o final do reinado de Saul. Então, nesse período, está falando sobre o reinado de Saul, primeiro rei de Israel. E até o reinado de Davi. A terceira seção do capítulo 1 até o capítulo 9 de 2º Crônicas narra o reinado de Salomão. Por fim, a quarta seção, que começa no capítulo 10 até o final do 2º livro, narra o reino dividido, a queda de Jerusalém e o retorno do exílio. Então, essas seções vão dividir essa história, esses livros, né, tudo realmente organizado aqui nesses livros aqui. Então, nós vemos aqui no primeiro tópico, né, já falamos sobre o primeiro tópico, os autores e datas do livro dos reis das crônicas, nós vamos ver. Nós vamos ver também, peraí, só voltando aqui. Perdi aqui, já vou achar. O autores e datas do livro dos reis das crônicas. Nós vamos ver a estrutura do livro. E agora, o terceiro ponto, nós vamos falar o que podemos aprender nos livros dos reis e das crônicas. À luz de todas essas informações, podemos ainda aprender lições espirituais. Então, esse livro pode nos trazer ensinamentos espirituais preciosos a partir do livro dos reis e das crônicas. Eu quero aqui dividir algumas lições sobre a ótica dos tempos. Em primeiro lugar, a história dos livros dos reis e das crônicas nos mostra mediante uma quantidade significativa de exemplos, como podemos aprender com os erros e acertos do passado. Então, irmão, o que o povo aprendeu no passado tem muito a nos dizer no futuro. A como não errar, hoje nós lemos exemplos de Davi que não foram exemplos bons para nós e que podemos evitar, como exemplos de outros personagens bíblicos que falharam, mas também acertaram. Então, isso é
uma luz para nós. Alguém já disse que um povo que desconhece os erros do passado está enfadado cometê-los novamente. Então, precisamos estar alerta, né, a estudarmos sobre isso, para que não cometemos novamente os erros no futuro. Assim, estudar a história sobre reis e profetas do passado é encher-se de sabedoria para o presente, né? Então, o presente sempre está aqui junto de nós. Em segundo lugar, esse é o primeiro, né? Assuntos espirituais. Em segundo lugar, podemos aprender uma importância sobre como ter uma vida excelente, né? Como nós devemos ter uma vida excelente. Ora, muito se diz sobre princípios de uma liderança eficaz, né? Como falta líderes atuais e como vão ser preparados com esse estudo sobre como podemos ter sucesso em muitos aspectos da nossa vida. Mas os princípios para o sucesso, muitas vezes destacados na atualidade, não são novos. Por exemplo, ouvimos com frequência hoje sobre a importância da humanidade, da espiritualidade, como elementos de uma vida de sucesso. Mas esses princípios estão claramente expostos nos livros que iremos refletir nesse trimestre. Então, é importante nós estudarmos esses livros, né? Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, né? Assim podemos aprender que a humildade e o temor do Senhor garante o sucesso e prosperidade, mas também o orgulho e a soberba procede à ruína. Isso aqui até, né, muitos comentam sobre. Em terceiro lugar, podemos aprender que o Senhor sempre amará o seu povo. Sabemos, né, isso aí, Deus nunca abandona os seus, né, irmão? Não obstante os inúmeros fracassos contratempos do povo de Deus, eles tiveram também fracassos e contratempos, né? Principalmente na conquista das terras ali. O povo de Deus no período da monarquia em Israel, quando ele se arrependia, confessava os seus erros. O Senhor sempre esteve ao lado do seu povo para reerguer, né? Mesmo depois da queda de Jerusalém, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Podemos aprender com isso que o Senhor estará sempre ao nosso lado, apesar dos nossos erros e contratempos. Então, Deus sempre está do nosso lado para nos corrigir e também para nos erguer. Talvez a mais importante lição que podemos aprender nos livros dos reis e das crônicas diz a respeito do fato que o Senhor é o verdadeiro e soberano sobre todas as nações, né? Então, Deus que está no controle, Deus que reina, inclusive da história. É Ele quem governa sobre tudo, e por mais que tenha existido na história pessoas com grande poder temporal, elas foram julgadas de acordo com os padrões daquele que é o Senhor de todas as coisas. Sabemos que lá no Antigo Testamento tem vários pesos, né, que Deus trará sobre essas nações por ter cometido erros graves, né? Muitas nações que hoje em dia estão cometendo erros inconsequentes na guerra, no modo como governa e estão diante de Deus, né? Concluindo esse primeiro estudo, né, que é mais uma apresentação do livro de 1ª e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, né, fazendo um detalhado aqui como será o estudo. Concluindo, não devemos temer qualquer poder que se levanta contra o povo do Senhor, pois temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Portanto, refletir sobre os livros de Reis e Crônicas é constatar que nós temos um soberano na casa de Davi. Reina e reinará para todo sempre. Então, esse livro traz muitos acontecimentos
acontecimento histórico que devemos refletir sobre ele e aprender as grandes lições que aquele povo do passado lá, os hebreus, os israelitas, eles aprenderam com o Senhor. Portanto, nas próximas lições vamos aprender um pouco mais sobre a história dos reis de Israel e aplicar as lições daquele tempo antigo em nossas vidas a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esperamos que sejamos bem-sucedidos nessa primeira empreitada. Então, irmãos, essa foi a primeira apresentação, a primeira lição, um panorama das lições que virão, né? E que possamos aqui, como o autor colocou, para que nós aprendemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando o querido irmão, por estar conosco durante esse tempo, investindo na palavra de Deus. Estamos entrando no mês de abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical, né? Quero aqui desejar aos professores, aos diretores das classes que sempre estão à frente e fazendo com que essa nobre entidade da igreja, que é a educação cristã, né? Que ela possa continuar sempre levando a espiritualidade dos queridos irmãos e alunos dessa querida escola, a Escola Bíblica Dominical. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida. Eu quero orar pelo nosso país, pelas nossas igrejas, por todos, agradecendo a Deus nesta hora. Pai amado, querido Deus, soberano Senhor, como aprendemos nesta lição, que o Senhor que conclui a história de todos nós. Agora, Senhor, queremos colocar a vida desses alunos da Escola Bíblica Dominical, do mês da Escola Bíblica da EBD, assim carinhosamente, a melhor e maior escola do mundo, que ensina verdades bíblicas, Senhor, que é a base de muitos na vida, Senhor, que é a palavra de Deus, a nossa prática de regra e fé, pela qual nós estudamos e aprendemos a vida desse maravilhoso Deus que chegou até nós com graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, os queridos irmãos que acompanham esse vídeo toda semana, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para divulgar, para anunciar, para proclamar o Teu Evangelho através do estudo, Senhor, um estudo metódico, que possamos aplicar coisas do passado, como essas lições que nós vamos estudar, que aconteceram ali com o povo de Israel, e aplicar na nossa vida pessoal com resultados positivos, ó Deus. Que aquilo que aconteceu de negativo, que nós não possamos praticar, mas sim as virtudes, ó Deus, que aquele povo tiveram e a alegria de vencer todos os obstáculos com a ajuda do nosso maravilhoso Deus. Abençoe os irmãos, abençoe as pessoas que passarão por esse canal, abençoe os novos inscritos que já são os antigos inscritos, ó Deus, que eles possam ser edificados, ó Deus, cada dia mais pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, eu quero te agradecer mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar do Teu amor, de levar o Teu Evangelho através da Tua palavra, estudada e aplicada em nossos corações. Que o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e a graça e a misericórdia caia sobre toda esta nação, todos sobre aqueles que ainda não ouviram, mas almejam ouvir a voz do Espírito Santo, que fale ao Senhor profundamente aos corações e que ele possa encontrar morada para a sua alma. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém?